Eu acho que quase todo mundo entendeu Secret of the Mimic da maneira errada. Porque o verdadeiro personagem principal não é o Edwin, não é o David e talvez nem seja o próprio Mimic. É a Fiona Murray. E se eu tiver certo, ela pode explicar várias coisas da era moderna de FNAF que a franquia nunca explicou diretamente. Então deixa eu te mostrar o porquê a personagem mais esquecida do jogo seria aquela que mexeu com toda a era moderna de FNAF. Antes de criar qualquer teoria, vamos começar pelos fatos. O que realmente sabemos sobre Fiona Murray? Ela era a esposa do Edwin, mãe do David, que trabalhava na Murray's Custom Manager. Mas existe um pequeno detalhe que muda completamente a forma de enxergar essa personagem. Fiona era uma puppeteer. Ela criava personagens, construía apresentações, dava vida a bonecos. Até mesmo o próprio jogo mostra que ela participou do desenvolvimento artístico de vários projetos da empresa. Ela não era apenas a esposa do dono, ela fazia parte do coração criativo daquele lugar inteiro. Só durante o incêndio do Fall Fest que Fiona teve o CPF cancelado e a vida do Edwin começa a ser destruída. Mas percebe uma coisa? Mesmo depois dela ter o CPF cancelado, ela continuou influenciando praticamente todos os acontecimentos da história. Edwin muda completamente. David cresce cercado pelas lembranças da mãe. E o próprio Mimic só existe porque o Edwin tentava preencher o vazio que ela mesma deixou. Então, acho que desse ponto já surge uma pergunta. Se a Fiona era apenas um personagem secundário, porque o Scott construiu toda a tragédia do Edwin ao redor dela? E a resposta começa justamente na primeira grande invenção criada depois dela ter ido de arrasta pra cima. Esse aqui é o detalhe que ninguém quase comenta. Quando as pessoas falam do Mimic, normalmente eles lembram apenas do M2, a versão baseada no David. Só que antes dela existir, existia uma outra, o M1, a primeira IA criada pelo Edwin. Até aqui, nenhuma novidade, mas tudo indica que ela foi construída justamente do que restou da Fiona, a sua voz, comportamentos, seus padrões, sua maneira de agir, pensar. Agora eu preciso que você pense no que isso significa. Depois de perder a esposa, Edwin tenta preservar uma parte dela, não através do Remnant, nem de uma possessão, mas através da tecnologia. E ele cria uma inteligência artificial capaz de imitá-la. Esse pequeno detalhe muda completamente a história, porque depois do David também ir de arrasta pra cima, Edwin reutiliza o mesmo endoesqueleto e apenas transfere o M1 para a F10N4, assim criando uma nova programação, o M2, baseado no seu filho. Só que isso gera uma pergunta muito mais maior. Se o Secret of the Mimic existe apenas para explicar a origem do Mimic, por que o Scott gastaria tanto tempo apresentando o M1? Não, tem uma pergunta melhor. Por que criar uma IA inteira baseada na Fiona? Só para no final nunca mais explicar o que aconteceu com ela. Porque o verdadeiro mistério talvez nunca tenha sido o Mimic. Talvez tenha sido o destino da tecnologia criada para preservar a Fiona. O destino do M2 já é conhecido, nós acompanhamos a sua evolução, sabemos aonde ela termina e aonde ela começa. Mas e o M1? Nós não temos praticamente quase nada sobre ele. O jogo mostra o Edwin transferindo essa programação para a F10N4 e depois simplesmente desaparece. E existe uma diferença enorme entre construir uma tecnologia e simplesmente parar de falar sobre ela. Porque a F10N4 não é um computador qualquer. Ela continua aprendendo, continua processando informações, interagindo, tomando decisões, ou seja, a tecnologia criada para preservar a Fiona continua existindo, mais viva do que nunca. O jogo nunca mostra ela sendo apagada ou destruída, ela simplesmente deixa de ser acompanhada. E isso parece um detalhe pequeno, minúsculo sendo honesto. Até você lembrar o que acontece logo depois, porque o Edwin desaparece e tudo aquilo que ele criou muda de dono. Depois do desaparecimento do Edwin, a Fazbear Entertainment assume o legado de todos os ativos da Murray's Custom Manager. E quando falamos em ativos, eu não estou falando apenas do prédio. Estamos falando dos projetos, pesquisas, protótipos, sistemas,
tudo aquilo que o Edwin desenvolveu, inclusive a tecnologia mais avançada que o próprio já criou. Então deixa eu fazer uma pergunta: se a Fazbear reutilizou os animatrônicos, projetos, pesquisas, por que justamente descartaria a criação mais revolucionária do Edwin, a primeira IA baseada em uma pessoa? Isso não parece fazer muito sentido. Na verdade, faz muito mais sentido a gente imaginar exatamente o contrário, que essa tecnologia foi arquivada, estudada e reaproveitada posteriormente, e existe um detalhe que reforça ainda mais essa possibilidade. Quem acaba ficando com a antiga propriedade do Edwin é justamente o William Afton, um homem completamente obcecado por superar Harry e Emily. Você realmente acha que o William encontraria uma tecnologia capaz de reproduzir o comportamento de um ser humano e simplesmente ignorá-la ou jogar fora? Seria muito mais lógico a gente imaginar que ele pegaria a F10N4 e fizesse uma cópia de todos os seus dados, justamente pensando em uma maneira de pegar esses dados e entender e reproduzir em seus próprios projetos. Para nossa tristeza, o jogo não responde isso, mas para nossa felicidade, ele também nunca diz que isso não aconteceu. E quando a gente olha para o jogo seguinte, esse tipo de tecnologia parece nunca mais desaparecer da franquia, porque depois de Soten, a franquia continua apresentando inteligências artificiais extremamente sofisticadas. O Storyteller, o próprio Glitch Trap, todas compartilham um comportamento muito parecido. Elas aprendem, elas influenciam, manipulam e evoluem. Curiosamente, tudo isso aparece depois que a Fazbear coloca as mãos na tecnologia criada pelo Edwin. Coincidência? Pode até ser, mas também pode ser o primeiro capítulo da mesma linha tecnológica. Uma linha que começou muito antes do Glitch Trap existir. Existe um outro detalhe curioso. A Night Marione, durante anos, ela parecia apenas uma versão alternativa da Puppet. Mas na era moderna, ela aparece rapidamente, atuante de Secret Breach, Ruin, e existe um pequeno detalhe difícil de ignorar. Fiona era uma puppeteer, uma artista especializada em controlar personagens através de fios, dar movimento, criar vida através dos bonecos. Então a gente já consegue imaginar uma possibilidade. Se uma IA é construída justamente usando seus padrões, precisasse escolher uma representação simbólica, qual faria mais sentido? Sim, uma marionete. Isso não prova absolutamente nada, mas cria uma associação interessante, principalmente porque a Night Marione continua aparecendo muito mais do que a gente esperava para um personagem originalmente tratado como não canônico. Mas isso ainda deixa uma última pergunta. Afinal, o que realmente sobreviveu da Fiona? E aqui chegamos à teoria. E reforçando, isso aqui é apenas uma teoria. Talvez a pergunta nunca tenha sido quem criou o Glitch Trap. Talvez a pergunta correta seja outra. De onde veio a tecnologia que tornou o Glitch Trap possível? Tá um pouco confuso, mas deixa que eu explico. Se o M2 deu origem ao Mimic físico, o M1 nunca precisou virar um fantasma, nunca precisou possuir ninguém, nunca precisou sobreviver como uma consciência. Basta apenas que a tecnologia criada para imitá-la tenha continuando existindo, arquivada, reutilizada, aprimorada, ou só misturada com outras tecnologias, até chegar aos sistemas modernos da Fazbear Entertainment. Talvez o William nunca tenha reutilizado a Fiona. Talvez ele tenha reutilizado aquilo que o Edwin criou para preservá-la. E essa diferença muda completamente a interpretação da história. Talvez Fiona Murray nunca tenha voltado dos mortos. Talvez ela nunca tenha possuído um animatrônico. Talvez ela nunca tenha sido um fantasma. Mas existe uma diferença enorme entre uma pessoa desaparecer e a tecnologia criada para imitá-la desaparecer. Secret of the Mimic mostra exatamente aonde essa tecnologia nasce e mostra para onde ela vai. E depois simplesmente para de acompanhar sua história. Logo depois, a Fazbear herda todos os ativos do Edwin. E anos mais tarde ainda, a franquia começa a apresentar
inteligências artificiais cada vez mais avançadas. Talvez tudo isso seja apenas uma grande coincidência, ou talvez o Scott tenha escondido a resposta bem na nossa frente. Porque se essa teoria estiver minimamente certa, o maior legado da Fiona nunca foi o Mimic. Foi a primeira tecnologia capaz de transformar o comportamento de um ser humano em uma inteligência artificial. E talvez toda a era moderna de FNAF tenha começado exatamente ali. Eu sou o Glitch, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.